E se o seu maior erro não fosse o fim da sua história? E se aquilo que você mais se arrepende for exatamente o lugar onde Deus decide recomeçar? Pedro nunca pensou que viveria aquele momento. Ele não era apenas mais um. Ele estava lá. Caminhou ao lado de Jesus. Viu cegos enxergarem. Viu mortos voltarem à vida. Ouviu palavras que atravessariam séculos. Pedro acreditava, ou pelo menos acreditava que acreditava, porque é fácil dizer que é forte quando tudo está bem, mas a verdadeira fé aparece quando tudo desmorona. Naquela noite, Jesus olhou para Pedro e disse algo que parecia impossível. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro se revoltou. Aquilo não fazia sentido. Ele respondeu na hora: mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Ele falava com convicção, com emoção, mas não com consciência do que estava por vir. Porque o problema nunca é o que a gente fala, é o que a gente faz quando o medo chega. Jesus foi preso, sem resistência, sem defesa, levado como um criminoso. E naquele instante, tudo mudou. A multidão gritava, os soldados empurravam, o ambiente ficou pesado e Pedro seguiu de longe, não mais com coragem, mas com medo, tentando observar, sem ser percebido, tentando estar perto, sem se comprometer, até que alguém olhou para ele e disse: você estava com ele. O coração de Pedro disparou, a mente travou, e sem pensar, ele respondeu: não, eu não estava. A primeira vez. E naquele momento, ele ainda não percebeu. Minutos depois, outra voz surge: você é um deles. Agora o medo aumentou. A pressão ficou maior. Os olhos ao redor começaram a observar. E Pedro respondeu novamente: eu não conheço esse homem. A segunda vez. Agora já não era só medo. Era instinto. Era sobrevivência. Era o desespero tomando decisões. E então, pela terceira vez, alguém afirma com certeza: eu vi você com ele. E Pedro nega, mais forte, mais firme, como se quisesse apagar qualquer dúvida, como se quisesse fugir daquela verdade. E naquele exato momento, o galo cantou. O som cortou o silêncio e tudo parou. Pedro lembrou das palavras de Jesus, lembrou do que tinha prometido, lembrou de quem achava que era. E então, Jesus olhou para ele. Não foi um olhar de julgamento, não foi um olhar de rejeição. Foi um olhar que dizia: eu sabia, mas ainda assim, não desisti de você. Pedro não suportou. Ele saiu dali e chorou. Chorou como nunca antes, porque naquele momento, ele não perdeu apenas uma discussão. Ele perdeu a imagem que tinha de si mesmo. E talvez isso faça sentido para você. Talvez você também já tenha prometido e não cumpriu. Talvez você também já tenha falhado quando mais precisava acertar. Talvez você carregue algo dentro de você que ninguém sabe. Um erro, uma escolha, um momento que você gostaria de apagar. E a pergunta que fica é: depois disso, ainda existe volta? Pedro achou que não. Ele voltou para o que conhecia. Voltou para a antiga vida. Como se tudo tivesse acabado. Como se Deus não pudesse mais usar alguém como ele. Mas Pedro não entendia que Deus não trabalha com perfeitos. Ele trabalha com pessoas quebradas. Dias depois, algo inesperado acontece. Jesus aparece novamente, vivo, e encontra Pedro. Mas não para acusar, não para cobrar, mas para restaurar. Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, eu te amo. Mas Jesus pergunta de novo, e de novo, 3 vezes, como se estivesse curando cada uma das negações, cada erro, cada queda. E ali, Pedro entendeu algo que muda tudo. Que o erro não define o fim, que a falha não cancela o propósito e que Deus não desiste. Mesmo quando a gente erra, Pedro não foi descartado. Ele foi restaurado, transformado, usado de forma ainda maior do que antes. E talvez
essa mensagem seja para você hoje. Porque não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, não importa o peso que você carrega, ainda existe recomeço, ainda existe graça, ainda existe propósito. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo, eu ainda creio. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que ainda dá tempo de recomeçar.